Eu venho aqui falar no mesmo assunto que o senador Collor e o senador Rodrigo Hollenberg falaram mais cedo, mas com uma visão um pouco diferente, tocando no assunto da Rio+20. Primeiro, vale a pena dizer que teve um aspecto exitoso a reunião. Teve um aspecto exitoso por ter existido. O simples fato de existir, de acontecer uma reunião com tantos chefes de Estado e de governo, já é positiva. Além disso, uma reunião com tantos chefes de Estado e de governo para discutirem os assuntos de médio e longo prazo da economia, da sociedade no mundo. Não há dúvida que o fato de ela ter ocorrido foi um êxito para o mundo inteiro. Segundo, o fato de que ao redor do encontro dos chefes de Estado, nós temos tido uma imensa mobilização. Mobilização de ONGs, mobilização de pessoas, noticiário permanente nos rádios, jornais, televisão. Embora tenham demorado muito a trazer o assunto, eu aqui mesmo falei muitas vezes que 2014 parecia estar mais perto de que 2012, porque todo mundo falava da Copa e ninguém falava da Rio+20. Mas nos últimos 2 meses, o assunto apareceu, cresceu e tomou conta da opinião pública. As próprias crianças nas escolas passaram a falar da Rio+20. Os professores davam trabalhos relacionados com a Rio+20. Esses são 2 êxitos. Um terceiro é que tenha surgido um documento. Um documento ter sido assinado por todos, diferentemente do que aconteceu em Copenhague, do que aconteceu em Durban, em que não se conseguiu chegar a nada de unidade. E, além disso, o fato desse documento ter legitimado alguns conceitos, como economia verde e desenvolvimento sustentável. Esses são 3 êxitos. Ninguém pode negar. E ninguém pode tirar o mérito, inclusive, para esses êxitos, da diplomacia brasileira, da ministra do Meio Ambiente e da presidente da República. Mas, manifestado o êxito, eu quero agora manifestar o meu lado de ver como um fracasso as limitações desse êxito. Esse era o momento não apenas de falar em desenvolvimento sustentável e economia verde. Era o momento de falar, ainda que não ficasse um documento, de que o mundo precisa mudar o conceito de progresso. É preciso mudar o conceito de progresso ao ponto de que a palavra desenvolvimento seja substituída por outra que indique avanço da humanidade. E não apenas desenvolvimento, que quer dizer da economia sustentável. É preciso com que, mais do que uma economia verde, que é para produzir o mesmo, usando combustíveis renováveis em vez de combustíveis fósseis, mais do que a economia verde, nós precisamos de uma economia azul do bem-estar, que deixe de medir se um mundo é rico ou é pobre pelo produto que faz, e sim pelo tempo que usufrui, pelas vantagens que tem, pela harmonia com que os seres humanos convivem entre eles e eles com a natureza. Uma economia que também seja branca, deixando de considerar como produto as armas que são feitas na economia e pela economia para as guerras. Quando uma pessoa cerca a sua casa, não aumenta a sua riqueza, apenas protege a riqueza que já tem. Armas para a guerra têm o mesmo objetivo: fazer a defesa de um país, mas não enriquecê-lo. Então não tem por que a gente considerar a produção de armas 1,5 trilhão de dólares em 2010 como parte da riqueza mundial. Isso é uma parte dos gastos necessários para proteger cada país que investe em armas. Nós temos que ter uma economia vermelha, do ponto de vista de não ter desemprego, do ponto de vista de ninguém deixar de ter uma parcela suficiente do produto para que sua sobrevivência seja garantida. É muito pouco falar em economia verde.
Ainda que não fosse possível fazer essa revolução no Conselho de Progresso, era preciso que a presidenta do Brasil tivesse falado nesse assunto como uma posição brasileira para ser debatida, ainda que não ser aceita. Nós fracassamos ao não ousarmos. E o próprio secretário-geral das Nações Unidas disse isso, embora no outro dia tenha voltado atrás. Nós não ousamos. E não ousamos, em parte, porque o nosso governo é um governo desenvolvimentista dos anos 50, que põe a palavra sustentável para justificar o mesmo de sempre, em vez de procurar revolucionar o de antes e trazer uma dimensão nova para o projeto brasileiro. E, além disso, porque politicamente se desejou de tal maneira fechar um documento que mesmo aqueles mínimos princípios que o Brasil poderia ter levado como novidade, eles não foram levados. Em alguns momentos, senhora presidenta, quando a gente está para fazer um acordo internacional, é possível colocar itens que digam: reconhecemos o direito de não concordarmos com os seguintes aspectos. E aí listávamos esses aspectos. Eles ficavam no ar, eles ficavam sendo debatidos, eles ficavam sendo ouvidos, falados e negociados ao longo dos próximos anos. Mas ao fechar um documento como algo terminado, pronto, o que a gente conseguiu foi inibir qualquer avanço maior na intenção do mundo mudar o rumo do progresso que nós temos cumprido nos últimos 100 ou até mesmo 200 anos e que se esgotou. Se esgotou porque aquele casamento que havia da democracia política com a inovação científico-tecnológica, com o crescimento econômico e o bem-estar, esse casamento a quatro, ele entrou em crise, porque surgiram três novos vetores: os limites ecológicos, a ultra, super, mega concentração de renda e o fato de que o sistema financeiro ficou independente. Não respeita mais as fronteiras e pouco tem a ver com o processo da economia. Nessa nova realidade, em vez de 4 vetores que se casavam, 7 que não casam, era o grande momento de discutir o que fazer, de discutir um novo pacto, um novo acordo mundial que permitisse redefinir os conceitos que hoje estão velhos. O conceito de desenvolvimento, o conceito de economia verde, que ficou velho com pouco tempo de ser concebido, o conceito de emprego, o conceito até mesmo de democracia, o conceito de desigualdade. Todos esses conceitos estão precisando ser redefinidos. E, lamentavelmente, eles vão continuar sendo puros debates acadêmicos, porque os políticos, chefes de Estado e de governo, não aceitaram o risco, não tiveram a ousadia de trazer isso para a mesa onde eles sentavam na Rio+20. É uma pena, mas, pelo menos, nós podemos dizer que teve um ou outro êxito. Eu só espero é que nós nos contentemos tanto com o que fizemos até aqui na Rio+20, que a Rio+20 termine como uma espécie de CPI, que serve para mobilizar e termina virando pizza, porque não leva a nada concreto de transformação naquilo que é uma realidade carcomida, esgotada, como é a realidade do sistema social e econômico no mundo inteiro. Por isso eu fiquei satisfeito de ver o presidente Collor, o ex-presidente Collor, o senador Collor, aqui nessa tribuna há pouco, decidindo levar para a Comissão de Relações Exteriores a proposta de manter a subcomissão que funciona para acompanhar a Rio+20. E agora seria uma subcomissão que acompanharia aquilo que foi assinado e que buscaria avançar aquilo que foi acordado até aqui. Eu espero que o Senado brasileiro, país que foi o anfitrião da reunião, eu espero, senador, que o Senado Federal possa dar essa contribuição nos próximos meses. Fazer avançar o que os chefes de Estado e de governo não tiveram a ousadia de fazer. Redefinir para onde queremos
levar cada país, para onde queremos levar a humanidade inteira, para onde é que queremos que o progresso nos conduza. É isso que a gente precisa. Muito mais de pequenos ajustes, nós precisamos de novos conceitos. Vamos buscá-los. A Rio+20 não terminou apenas o encontro dos chefes de Estado para fazer uma bela foto, mas agora cabe a nós continuarmos aquilo que eles não fizeram. Esperando talvez Rio+40 ou Rio+50, mas um momento que não seja tarde demais para reorientarmos o futuro do nosso progresso.